Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de tecer um comentário acerca de um fragmento, de uma máxima filosófica atribuída a um pensador grego natural da cidade de Éfeso, que no quinto século era um território juridicamente pertencente à Grécia, mas que hoje pertence à Turquia, né? Éfeso, uma cidade inclusive muito importante para a tradição cristã, haja vista esta cidade ter albergado, ter recebido o apóstolo Paulo, haja vista essa cidade ter recebido o evangelista João, o autor do Apocalipse, do Evangelho que também leva o seu nome, e a mãe de Jesus, que supostamente passou os últimos anos de sua vida em Éfeso, ao lado do evangelista João. Inclusive lá em Éfeso há um casebre segundo o qual ali Maria passara os últimos anos de sua vida ao lado do evangelista João. Portanto, é uma cidade muito importante na geografia do cristianismo, para a história do cristianismo, e é uma cidade que foi inclusive destinatária de uma carta bíblica neotestamentária supostamente da autoria de Paulo, a carta aos Efésios, né? Portanto, uma cidade muito importante para o cristianismo, cujo cidadão mais ilustre, por assim dizer, mais conhecido, foi esse filósofo grego chamado Heráclito de Éfeso. E Heráclito de Éfeso, que viveu no quinto século, por volta do quinto século antes de Cristo, não nos deixou nenhuma obra sistemática escrita. Dele só nos restaram alguns fragmentos que contêm pensamentos, máximas filosóficas e algumas referências acerca de suas ideias e de sua vida que se encontram na chamada doxografia, né? Naqueles autores que foram quase que contemporâneos de Heráclito e alguns outros que viveram séculos depois e que dele, provavelmente de fontes orais, colheram algumas referências e registraram-nas em seus escritos, em sua obra. Então, portanto, de Heráclito, o que nós conhecemos é muito esparso, ausente de contexto, e que por conta disso gera dificuldades em relação ao sentido exato que Heráclito deu àquela máxima, aquele dito filosófico. Uma dessas máximas, um desses ditos, é este sobre o qual eu vou tecer um breve comentário. Ora, dentre os fragmentos atribuídos a Heráclito, nós encontramos um que diz: Aion é uma criança que se assemelha, que se faz de criança e que joga um jogo de criança. De criança é a realeza. Ora, dito assim de forma muito abrupta, por assim dizer, nós ficamos um tanto quanto perdidos, sem chão, para compreendermos o que Heráclito estava afirmando ao construir esse dito filosófico. Entretanto, se nós analisarmos palavra por palavra
deste fragmento, talvez cheguemos à sua inteligibilidade e ao sentido que possivelmente Heráclito atribuiu a tinha em mente ao escrever essas palavras. Ora, o primeiro termo que nos salta aos olhos, que merece a nossa análise, é o termo aion. Ora, o que significaria o aion? Que é uma palavra de origem grega e que não foi inventada por Heráclito. Ela não foi criada por este filósofo efesiano. Ora, ela já aparecia em Homero e Hesíodo. Ora, em Homero, na épica homérica, a palavra aion significa capacidade de viver, ou a vida, ou a duração de vida de um homem, né? Portanto, em Homero, a palavra aion tem esse sentido, a capacidade de viver e a vida, a duração deste viver, né? Em Hesíodo, um outro grande poeta grego, a palavra aion significa força genial, é a potencialidade que estimula o engenho e o gênio em sua criação. Portanto, o engenho e o gênio em sua criação. Em Hesíodo, a palavra aion significa força genial. Houve quem já traduzisse essa palavra como a duração da vida de um homem. Enfim, fica claro aqui que independentemente do sentido que esse termo adquire nos autores que o utilizam, essa palavra nos coloca diante do tempo. Portanto, o aion grego nos reporta ao tempo, e aí o conceito de tempo pode oscilar, mas a base nos reporta ao tempo. E por se tratar de um filósofo, a ideia de tempo que aqui nos chama muito a atenção é a ideia de tempo que se assemelha ao eterno, ou à eternidade. Ora, o tempo, por não ter fim, é semelhante ao eterno, é semelhante à eternidade, justamente por não ter fim. Né? Esse conceito de tempo é um conceito estritamente filosófico e nós podemos encontrá-lo na filosofia platônica, que define o tempo com ideias muito parecidas a esta. Ora, Platão vai definir, conceituar o tempo como sendo a imagem da eternidade. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Esta é a definição de tempo dada por Platão e que está muito ligada à ideia de tempo sem fim e, por conta disso, semelhante à eternidade. Portanto, o aion é tempo. E tempo que se faz criança, que se faz criança e que joga um jogo de criança. Olha, outra expressão muito importante aqui é a expressão jogo. Outro termo importante aqui é o termo jogo. Ora, de que jogo Heráclito se referia? Certamente não era o xadrez, porque o xadrez não era conhecido pela antiguidade grega, né? Portanto, demovemos aqui o xadrez. Poderia ser o gamão, mas com maior precisão, muito provavelmente este jogo seria o jogo de damas. Haja vista as crianças gregas serem apaixonadas pelo jogo de damas, ou um jogo semelhante ao jogo de damas, realizado ora com fichas, ora com peças semelhantes às peças da dama. Portanto, o jogo
sobre o qual Heráclito se referia é muito provável a dama. Portanto, o tempo joga um jogo de dama que é uma das paixões da criança. Veja, tempo como um jogador, né? Veja, o jogo é uma expressão que já fez história, seja no terreno da literatura, seja no terreno da filosofia, seja no terreno das outras áreas do conhecimento. Ora, lembremos-nos de um autor, um dos grandes autores, não só da literatura russa, mas da literatura universal, que fez do jogo um tema de um de seus romances mais conhecidos, o grande escritor russo Dostoiévski, que escreveu um romance intitulado O Jogador. Desculpem, Um Jogador. E vejam, ele, Dostoiévski, que era um viciado em jogos, vai escrever todo um poema no qual a vida se desenrola à semelhança de um jogo, um jogador. Vejam, Wittgenstein, por vezes, o grande pensador austríaco Ludwig Wittgenstein, por vezes em suas investigações filosóficas, compara a linguagem como um jogo, os jogos da linguagem. Einstein, o grande físico alemão, para expressar toda a sua resistência às incertezas da física quântica, recorre à ideia de jogos para dizer que Deus não é um jogador, porque não faz nada ao acaso. Deus não joga dados, dirá Einstein. Mas o termo jogo já aparece no início da era cristã. Clemente vai afirmar que Zeus joga um jogo de criança. Portanto, o jogo fez história no pensamento ocidental, seja nas áreas da ciência, da filosofia e na área da literatura, das artes. Portanto, o aion, o tempo, é uma criança que joga um jogo de criança. Ora, a criança, Heráclito, talvez, muito provavelmente, é o primeiro filósofo a fazer referência sobre crianças. Recorrer às crianças para delas abstrair algumas ideias que alegorizam a sua filosofia. Ele, amargurado com seus compatriotas, muito provavelmente por questões políticas, de má gestão ou econômicas, conclamou os seus patrícios a abandonarem a cidade às crianças. Olha, as cidades estarão em boas mãos, em melhores mãos, se elas forem deixadas às crianças, né? E conhecendo um pouco a genialidade daqueles que nos regem politicamente, nós somos quase que tentados a fazer coro com Heráclito e apelarmos aos nossos brilhantes políticos que deixem a cidade às crianças, né? Quem sabe assim as cidades estarão em melhores mãos. Enfim, mas é um conclame feito por Heráclito e que demonstra toda a sua amargura com os seus contemporâneos. Ora, a criança vai entrar para a história da filosofia pela pena de Heráclito. E a criança, no jogo, numa atividade lúdica, porque o jogo é uma atividade lúdica, mas também é uma atividade intelectual. Ora, a criança, nessa sua atividade lúdica, se protege da velhice. Ora, o tempo vivido com uma criança que joga um jogo de criança é um tempo
cuja atividade lúdico-intelectual protege o indivíduo da velhice. Eis aqui o sentido muito provável que Heráclito tinha em mente ao dizer que Aion é uma criança que se faz de criança e que joga um jogo de criança. Ora, o jogo é uma atividade que gera prazer, mas é uma atividade que mexe com o intelecto. É uma atividade lúdico-intelectual. Ora, Heráclito é um pensador que vive no 5º século antes de Cristo. E por se tratar de um filósofo, esta sua máxima nos tenta a pensar o jogo como essa atividade cognitiva, essa atividade ligada ao conhecimento e que de alguma forma rejuvenesce o nosso espírito, nos protege da velhice. Ora, a neurociência mais moderna postula que atividades intelectuais como a realização de exercícios matemáticos ou a leitura rejuvenescem o nosso cérebro e torna-o imune ou lhe dar maior resistência frente a doenças típicas da velhice, como o Alzheimer, por meio de atividades intelectuais, seja a leitura, seja a prática de realizar exercícios matemáticos e outras atividades intelectuais, retardam, combatem os efeitos do Alzheimer. É extremamente sugestivo entendermos Heráclito por essa perspectiva, como um filósofo que de alguma forma convida os seus interlocutores para darem ao seu tempo, e o tempo é a única coisa que temos, darem ao seu tempo o prazer de uma vida lúdico-intelectual, de jogar os jogos da ciência, os jogos da filosofia, os jogos da arte, por conta disso se proteger da velhice. Ora, de algum modo, Heráclito nos ajuda ou nos inspira a conservar, manter sempre o nosso espírito rejuvenescido mediante o doce prazer dos jogos, da ciência, dos jogos do conhecimento, dos jogos da matemática. Assim, independentemente da idade, seremos eternas crianças, cujo tempo se identifica com a criança que brinca, se diverte com aquilo que gera prazer e trabalha, mexe, estimula o seu intelecto. Eis aí uma interpretação que me parece muito pertinente e inspiradora acerca dessa máxima atribuída a Heráclito. Um grande abraço a vocês e até a próxima.